Mário de Andrade fala uma coisa incrível, talvez ele tenha lido isso numa carta do Drummond, né? Ele diz: o Brasil não é uma coisa ou outra, o Brasil é uma coisa e outra. Então, essa é a nossa complexidade, quer dizer, nós não somos, nós estamos olhando muito para a sociedade autoritária, mas a história do Brasil é uma longa luta pela liberdade. Nós somos a nossa história, uma sociedade amoldada pelo hábito, pela tradição, pela experiência. Até para discordar de algo, só podemos discordar daquilo que existe, do normal. Somos influenciados pelo que nos é narrado como normal, pela seleção de eventos que foi descrita para nós, a interpretação que foi oferecida a nós desses eventos. Pelos heróis do passado, que foram eles mesmos, poucas vezes elas, no Brasil, escolhidos esses heróis por alguém. A história nos informa aquilo que é certo e o que é errado. E, nesse sentido, para moldar uma sociedade, talvez mais importante do que o monopólio do uso da força seja o monopólio do sistema educacional e o que ele nos ensina. Para nos falar sobre nossa história e, com isso, nosso presente enquanto sociedade, o Canal Brasil recebe a historiadora Heloísa Stalin. Heloísa, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu acho uma honra. Muito obrigada pelo convite. Antes de começar, só um lembrete, tá? Inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Heloísa, minha primeira pergunta. O velho Maquiavel, há mais de meio milênio, costumava dizer que a melhor maneira de um líder, um príncipe, tomar decisões rápidas e as melhores possíveis era olhar para o passado. Para ele, a natureza humana não muda e nós costumamos agir de maneira parecida a provocações parecidas, seja cada um de nós individualmente, sejam sociedades. Assim, ao olhar para o passado, deveríamos identificar o que deu certo e repetir, e evitar as reações que deram errado para situações assemelhadas no passado. Claro, há outras correntes que discordam dessa ideia de uma natureza humana constante, Rousseau, Kant, Marx. E falando de Marx, e mesmo considerando que a história talvez não se repita, talvez se apresente como tragédia, como farsa, talvez era de lições. Agora, minha primeira pergunta. Existe alguma semelhança entre o atual momento político, social, institucional do Brasil com algum momento do passado? Há algo a se repetir ou evitar? Ou vivemos numa absoluta farsa ou tragédia? Olha só, é legal isso que você... Eu acho que o historiador, a Hannah Arendt vai dizer que o historiador, quando ele está vivendo uma situação, principalmente uma situação de crise, e que a crise é uma crise no pensamento, é uma crise nas ideias, e é uma crise nos valores, que a melhor forma de você tentar pensar sobre o que você está vivendo, e como ela diz, o que é que nós vamos fazer, né? O que é que nós estamos fazendo agora, é perguntar ao passado. Tá? Eu acho que Hannah tem razão. A história não se repete, a história é ingovernável. Tá? O Evaldo Cabral diz isso. Olha, o Evaldo Cabral é um grande historiador brasileiro que vai dizer isso. A história é ingovernável, não tem jeito. Né? E eu acho que ele tem razão. Mas quando você vai ao passado com as perguntas do presente, o passado, às vezes, o passado costuma te fornecer elementos para que você elabore melhor as suas perguntas e pense sobre o que você está fazendo agora. Eu acho que a estratégia do Maquiavel era essa, quer dizer, o que o Maquiavel faz é perguntar para o humanismo, para os autores do humanismo cívico, né, como é que ele vai enfrentar um momento em que Florença está sendo atacada por Milão, em que a República está em crise, Maquiavel está com a mão na cabeça, como é que os Médici foram expulsos, e ele diz, como é que nós vamos fazer? E aí ele lê os humanistas cívicos, né, os humanistas do Renascimento, que, por sua vez, leram a tradição republicana grego-romana. E aí o Maquiavel critica essa leitura. Então, é bacana o que ele está fazendo. É mais ou menos parecido com o que eu estou dizendo de perguntar ao passado. Na verdade, ele pergunta ao passado e critica, né? Com a experiência que ele está vivendo. Ele vai adaptar aquilo ali, e aí você tem uma diferença entre o humanismo cívico e o início, a descoberta do novo continente da política,
que é o nosso amigo Maquiavel. Então, eu acho que ele tem razão, ele está fazendo mais ou menos, quer dizer, a Hannah Arendt está fazendo mais ou menos o que ela aprendeu com Maquiavel, e acho que o Evaldo também, né? Então, perguntar ao passado as questões que nós estamos vivendo hoje são importantes por causa disso. Eu penso, Galeno, que não tem. Eu tenho quebrado muito a cabeça com isso. Não tem. Nós estamos vivendo uma experiência. A gente acha bacana, a gente não acha bacana, mas a gente está acostumado a achar que tudo que a gente vive é diferente de tudo. Mas, né, como se nós estivéssemos numa situação única. Acho que estamos. Né? Não, eu não vejo, não há nenhum momento na história do Brasil em que seja possível ver três coisas ao mesmo tempo. Uma superposição de crises. Né? Você tem uma crise política, você tem uma crise ambiental, você tem uma crise econômica e você tem uma crise sanitária. Então, falta só a crise social. Então, você tem uma superposição de crises, isso é novo. Né? 2, dentro dessa superposição de crises, você tem um processo de corrosão da democracia por dentro das instituições, certo? Isso também é novo. Né? Não há, mesmo os governos conservadores, se você quiser a gente pode conversar sobre isso, tipo Dutra, tipo Collor, tipo Jânio Quadros, nenhum deles agiu deliberadamente no sentido de produzir a corrosão das instituições democráticas de dentro dessas instituições. E a terceira coisa que me parece inédita é o comportamento de um largo setor da sociedade brasileira agindo em duas coisas. A indiferença manifestada por esse setor diante da morte, isso é inédito. Tá? Nós vivemos há 100 anos atrás uma epidemia com muitas coisas parecidas com hoje, mas em momento nenhum, em lugar nenhum do Brasil, a população se reagiu com indiferença diante da morte do outro. E esse desprezo vulgarizado pelo outro que a gente está vendo. Então, tem uma larga fatia da sociedade brasileira que está se manifestando como se fosse um fundo recessivo da sociedade que a gente estampou e apareceu algo que nós não conhecíamos. Podia até estar lá, mas nós não conhecíamos. Tá? Então, não sei se eu estou ajudando a pensar, mas a ideia é mais ou menos que tem me atormentada, é mais ou menos essa. E é sobre isso que eu queria te perguntar mesmo. Ao ver uma entrevista recente sua, eu me lembrei da obra de um autor alemão, Jan Werner Müller. Ele é professor de Princeton agora, mas ele ficou muito conhecido por ser a pessoa que mais bem descreveu o patriotismo constitucional alemão. Em medida foi o Habermas que criou essa ideia moderna de uma democracia alemã após a experiência da Segunda Guerra Mundial, mas ele foi o que melhor descreveu. E, ao descrever, ele falou sobre a fracassada primeira experiência alemã ao tentar ser democrática depois da Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar. Ele descreveu aquela Alemanha que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial como uma democracia sem democratas. Mas, especificamente, ele me ocorreu uma crítica sua que eu vi numa entrevista recente, li numa entrevista recente, exatamente falando sobre a forma como nós brasileiros lidamos com a questão da democracia. Você dizia, e me corrija se eu estiver errado, tá? Que nós criamos instituições democráticas, mas não alimentamos valores democráticos. Você podia descrever essa ideia? Eu fiquei pensando muito nisso. Tem um livro que eu li recentemente que me fez voltar ao Nabucco. E o Nabucco fala uma coisa, o Joaquim Nabuco fala uma coisa lá no século XIX, que eu fico pensando se a gente não tem que refletir sobre isso. Ele diz, nós vivemos uma sociedade, né? O Brasil foi fundado na escravidão, e isso produz um tipo de sociedade que é racista, que é hierárquica, que é desigual e que é violenta. Aí o Nabucco diz assim, mas nós criamos uma ficção engenhosa de nação, que é uma epiderme civilizacional, né? E essa epiderme hoje se rompeu. Então, talvez
essa chave, o Nabucco, lá no século XIX, esteja nos fornecendo uma chave para pensar uma sociedade onde existe uma epiderme civilizacional e essa epiderme se rompeu. Aí sim, por quê? Porque nós, e quando eu digo nós, eu estou pensando em todo o campo democrático, tá? Dos liberais, conservadores, esquerda, tudo que quiser defender a democracia, nós cometemos um grande erro nesses últimos 35 anos. Quando você tem o processo de redemocratização, você tem uma sociedade que se mobiliza, você tem uma frente, a última vez que nós construímos uma frente democrática, que foi a Frente pelas Liberdades Democráticas, e largos setores da sociedade brasileira se mobilizaram em defesa da democracia. Qual foi a nossa aposta? Nós entendemos a democracia no âmbito das instituições, e tentamos, a Constituição de 88 fez isso, e a Constituição entendeu também no âmbito da prática democrática, né? Eleições, partidos, tal. Mas ela não se deu conta da ficção engenhosa de nação, e nem nós. Então, o que nós não fizemos? Nós não construímos as condições para que ocorra, né, a democracia como um modo de vida, que é o que o Tocqueville fala. O Tocqueville, lá no livro 2 da Democracia na América, ele fala assim, gente, democracia é um modo de viver numa comunidade, você tem que praticar determinados valores no seu cotidiano, né? E foi isso que nós perdemos, aquilo que o Renato Lessa diria, uma república tem que ter repúblicos, uma democracia tem que ter democratas. Nós precisamos pensar que é essa cultura política cotidiana que nós não temos. Eu tenho observado, depois que eu fiquei tentando trabalhar essa ideia, duas coisas que são interessantes para a gente ficar pensando também. Uma, o fato de que, repare que no Brasil, você não tem orgulho da democracia. Toda vez que você pega um livro de história, você vai ver lá o cara dizendo, em geral, toda vez eu estou exagerando, mas você vai ver o autor dizendo assim, porque era uma democracia pequena, era uma democracia fraca, era uma democracia não sei o quê. Não, não era, não. Não existe uma democracia plena, né? Porque, inclusive, você precisa construir novas perguntas e novos direitos. Então, mas é sempre uma democracia vira-lata nossa, tá? E a outra coisa, você vai nos Estados Unidos, tem pilhas de livros, assim, a história da democracia nos Estados Unidos, a história da democracia na França. Não existe um livro de história da democracia no Brasil. Quando começaram a falar de democracia no nosso sentido contemporâneo no Brasil? Na Conjuração do Rio de Janeiro, né? No final do século XVIII. Tem uma história da democracia que a gente também finge. Eu acho que esse livro precisa ser escrito. Eu tinha vontade de fazer, não sei se tenho perna. Mas repara essas duas coisas, né? A gente não tem orgulho de sermos democrata. Então, essa ficção, nós perdemos a oportunidade de acabar com a ficção engenhosa da nação. Não podemos perder essa oportunidade de novo, tá? Porque é ela que vai evitar destampar esse fundo recessivo da sociedade e entranhar o valor da democracia no nosso cotidiano. Não sei se está sendo claro. O que me levou a uma outra dúvida que eu tenho, queria ver se você me ajuda a buscar pelo menos um ensaio de uma resposta, Heloísa. Falando de um país que buscou, em certa medida, conseguiu criar instituições democráticas, mas talvez tenha perdido a oportunidade, até mesmo ao criá-las, de também alimentar uma democracia que fosse abraçada por nós, aqueles que desfrutariam dela, as cidadãs e os cidadãos do Brasil, a ideia que já não é nova da utilização de instituições democráticas para fins autoritários. Isso é bastante conhecido de sistemas autoritários que se utilizaram de mecanismos democráticos para chegarem lá, desde os mais recentes, como Chávez na Venezuela ou Erdogan na Turquia, mas talvez o grande exemplo clássico tenha sido a ascensão dos regimes de extrema-direita na década de 1930. Mas aí, mais uma vez, eu estava pensando em que perguntar para você, me lembrei de um monte de coisa, o que é ótimo. Eu estava pensando no Etienne de La Boétie, um amigo do Montaigne, lá no século XVI,
quando ele escreveu o discurso sobre a servidão voluntária, quando ele fala que o tirano é só uma pessoa, que só está lá enquanto tirano porque é aceito, ou pelo hábito, pelo menos, mas como ele está lá porque as pessoas aceitam que ele esteja lá. Quando o presidente do Brasil defende o AI-5, torturadores, vai a manifestações que pedem intervenção militar, ele, em última instância, está fazendo o que ele sempre fez como político profissional, 28 anos, como deputado federal, ele sempre falou isso. Então, nesse sentido, nesse aspecto, ele não enganou ninguém. Essa defesa do autoritarismo já estava nele, ele foi eleito, não escondendo esse aspecto. Daí vem a minha pergunta. A população brasileira despreza a democracia? Você está falando de uma dificuldade que temos de lidar com ela, mas uma parcela muito grande, talvez majoritária da população brasileira, despreza a democracia? Aceitaria voluntariamente a servidão? Eu acho que a gente talvez possa pensar o seguinte, quer dizer, eu li um livro recentemente de um historiador inglês, Greenblatt, que chamou O Tirano. Não saiu aqui no Brasil ainda porque as editoras estão comendo mosca, porque é um livro muito legal, porque ele volta no Shakespeare para poder analisar a tirania, o governo Trump. Então, ele faz isso que a gente está conversando. Ele vai lá no passado, descobre que o Shakespeare, para enganar a monarquia inglesa, para enganar a Elizabeth, ele também faz isso, ele volta ao passado para falar da tirania, e aí ele vai mostrando esse tempo alargado, como é que a gente pode pensar. E aí, lá no Ricardo III, na análise que ele faz do Ricardo III, e o Shakespeare era danado, viu? Na análise que ele faz do Ricardo III, ele chama atenção para o que o Shakespeare estava chamando dos viabilizadores cínicos. O tirano, ele não está lá à toa. Para que haja a tirania, é preciso que ela seja viabilizada. Os viabilizadores cínicos, eles estão em toda a sociedade. Então, são aquelas pessoas e aqueles grupos sociais que sabem que o tirano é tirano. Isso que você falou. Sabem que o tirano não engana ninguém, por isso que eles são cínicos. Mas eles avaliam em duas coisas. Uma, será que os meus interesses vão ser contemplados e eu controlo essa situação? Tá? E aí eles viabilizam o tirano. Então, uma das razões para a gente entender o que está... E isso vai acontecer na Alemanha. Quer dizer, tem um romance sensacional que é uma reunião de todos os... A Ordem do Dia, o cara chama Eric Villar, eu acho. A Ordem do Dia, ele conta os empresários se transformam alemães numa reunião com Hitler, é um jantar. E eles falam, e eles tinham certeza que eles iam controlar o Hitler. É um livrinho sensacional, sabe? O cara é muito bom. E você fica assustado quando você lê aquilo, porque você vê os empresários fazendo a conta dos seus interesses, como é que eles vão agir. Então, eu acho que os viabilizadores cínicos nos ajudam a entender, e a gente consegue identificar esses viabilizadores na sociedade brasileira, na sociedade americana. A outra coisa são os setores, são transformações que eu acho que estão ocorrendo na sociedade, que produziram e que têm a ver com... Não acho que o brasileiro despreza a democracia, porque senão ele não tinha lutado tanto por ela. A gente tem falado muito do autoritarismo, mas o Brasil não é só uma coisa. Eu vou dar uma colher de chá para os paulistas aqui e citar o Mar de Andrade. Tá? O Brasil não é uma coisa... Você está citando o nome mineiro. Você está citando o nome mineiro agora. Pois eu tenho que achar o Drummond falando isso, entendeu? Mas eu só achei o Mar de Andrade. Então, o Mar de Andrade fala uma coisa incrível. Talvez ele tenha lido isso numa carta do Drummond. Né? Ele diz, o Brasil não é uma coisa ou outra. O Brasil é uma coisa e outra. Então, essa é a nossa complexidade. Quer dizer, nós estamos olhando muito para a sociedade autoritária, mas a história do Brasil é uma longa luta pela liberdade, desde as santidades indígenas botando os portugueses para correr. Então, o Mar de Andrade tem razão, isso deve estar numa carta que o Drummond escreveu para ele. Olha, Mário, presta atenção aí. E nós precisamos entender esse paradoxo. Tem uma coisa que eu acho que se transforma na sociedade e que cria esse indivíduo egoísta que não tem o senso do pertencimento social.
Outra coisa, os viabilizadores cínicos constroem algumas soluções para diluir o que já é uma epiderme. Então, pensa bem, por exemplo, quando você opera na chave da notícia fraudulenta, né, da mentira, o que ela está corroendo na sociedade? É a confiança. Uhum. Tá? Eu não confio no outro, porque eu não sei quem está falando. Quanto maior for a corrosão na confiança, maior é a destruição da democracia, mais você avilta a democracia, entende? Então, talvez a gente tenha que pensar o que é o fundo recessivo dessa sociedade, onde que ele está. 2, essa coisa dos viabilizadores cínicos e de como é que eles estão operando para corroer em defesa dos seus interesses, e esses setores da sociedade que estão atuando como indivíduos e não como cidadãos. Né? Aquela mulher lá no Rio de Janeiro, que diz cidadão não, engenheiro. Né? Ela é o exemplo disso que a gente está falando. Né? As pessoas que saem na rua sem a máscara, elas não estão só correndo o risco de ficar doente, elas estão correndo o risco de atingir o outro. É por isso que eu digo que eles têm desprezo pelo outro, de contaminar o outro. E, ao fazer isso, ele não tem a referência do outro, ele perdeu o senso de pertencer a uma sociedade ou a pertencer a uma comunidade. Então, fico pensando se a combinação dessas coisas não nos ajudaria a pensar o Brasil. Mas tem uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos gostam de falar democracia, precisar de uma guerra civil, 60 anos, porque também tem isso. A gente olha para o Brasil, Sérgio Abranches chama a minha atenção para isso. Sérgio Abranches foi meu professor no doutorado e dava aula de manhã muito cedo, eu chegava com sono, eu acho que ele achava que eu não ia ter muito... Sabe, essa moça foi a nota mais baixa que eu tirei, mas é o maior analista político que eu conheço. E o Sérgio fala uma coisa incrível. Ele diz, olha, nós pensamos a democracia no Brasil como se nós estivéssemos isolados do mundo. No momento em que nós estamos lá, a primeira república a oligárquica, como é que estão os Estados Unidos, como é que está a Inglaterra? Porque aí você começa a entender também o tamanho do que está sendo feito aqui e o tamanho do que está sendo feito lá. Então, os Estados Unidos têm essa, né, tradição da democracia, mas precisou de uma guerra civil e da luta por direitos civis até os anos 60 do século passado. Agora, na hora que o Trump foi eleito, tem uma história que me impressionou muito, que foi o seguinte: ele tomou posse em janeiro, e janeiro é o momento em que as pequenas editoras nos Estados Unidos apresentam os seus lançamentos. As pequenas editoras, todo mundo apresenta. Aí você ia andando em Washington, naquelas livrarias pequenas, não nas. E aí você passava assim, estava lá os lançamentos, mas tinha uma coisa estranha, que se você voltasse e olhasse para lá, você entendia. Todos os lançamentos, o mais recente era de 1986, todos diziam respeito ao século XX. Aí você entrava na livraria e o livreiro te dizia o seguinte: escolha um livro, você vai ganhar. Aí você escolhia um dos livros do lançamento e aí vinha na primeira página, leia e haja. Quais eram os lançamentos? Eram todos de ficção, todos de distopia. Então, você tinha lá 1984, o mais recente era o Conto da Aia, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo. O único teórico que você tinha fora das distopias nos lançamentos era Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. E aí os livreiros explicam que era uma ação política que eles estavam fazendo e que deu muito certo, porque eles diziam assim, as pessoas estão tão acostumadas com a democracia que elas não sabem o que significa perder a democracia. Então, a gente quer mostrar isso para elas. Né? Então, se você lê a distopia é um sinal de alarme. Se você vê o Inácio Loyola Brandão, o que anda fazendo nas crônicas dele, é um sinal de alarme. Se você faz a distopia, você mostra o que significa perder a democracia. E aí talvez você dê vivacidade a momentos políticos assemelhados, ou seja, alerte para a possibilidade disso acontecer de novo, né? Sim, ou os elementos que estão no presente que estão apontando para a distopia. A distopia é isso, né? Aí, o que eu achei muito interessante foi,
Hannah Arendt escreve Origens do Totalitarismo em 1950, publica em 1955, eu acho. E aí o livro foi para os 15 mais vendidos nos Estados Unidos. Né? Pá, Jorge, 1984, a editora precisou fazer 400 mil exemplares porque a procura estava enorme. E aí hoje, se você vai, não tem, nossos livreiros não estão fazendo isso, mas se você for a lista dos mais vendidos da Veja, por exemplo, dessa semana, eles estão lá. Não está a Hannah Arendt, que o povo precisava ler e não lê, mas 1984 está, Fahrenheit está, entendeu? Tem uma coisa aí importante, né? Então, que eu acho que tem um significado e que nós precisamos entender. Pegar uma trilhazinha que você, ao mencionar as suas aulas do Sérgio Abranches, que já falou conosco aqui no canal também, que aparentemente não foi tão generoso com você na hora de dar as notas, né? Mas um excelente... Não, muito louvado ele. Mas o livro novo dele é muito bom, pode ler, Aqui, já. Governantes Incidentais. É muito... E é legal, porque ele é danado, aquele Sérgio Abranches. Ele está olhando para o mundo do ponto de vista do Brasil. É a primeira vez, é o primeiro autor que está analisando a crise das democracias a partir do nosso local e não de fora, como, sei lá, como as democracias morrem e tal. Então, além de tudo, esse ponto de vista eu acho que é fantástico no livro dele. Sobre esse aspecto de o que acontece institucionalmente em um país não pode ser dissociado do que acontece no entorno, mesmo no mundo, no sistema cultural no qual esse país se insira ou pretenda se inserir. Né? Você, e me corrija se eu estiver errado, Heloísa, você é membro do Conselho Editorial do Senado, e eu acho, ali em algum lugar, eu acho que foi na própria Federal de Minas, que você estava na comissão do Senado para as comemorações dos 200 anos da independência, que, naturalmente, se a minha matemática não estiver errada, acontecerá em 2022. Organizar seminários, enfim. É o que esperamos, né? Isso. Isso. Mas, então, eu queria te perguntar sobre isso, sobre a forma com a qual se deu a independência no Brasil, talvez a singularidade do processo de independência no Brasil. Em 1822 foi criado, no primeiro momento, uma monarquia entre repúblicas, aqui na América do Sul, na qual a pessoa que, de maneira aparentemente corajosa, ofereceu o peito à própria morte, né? Não sei se a frase foi exatamente dita, você pode dizer isso para mim, né? Se independência ou morte realmente foi uma frase que podemos afirmar que realmente foi dita, mas demonstra uma coragem. Mas poucos anos depois, menos de uma década, essa mesma pessoa abdica do trono e vai se tornar rei no estado do qual tão valentemente se separara poucos anos antes. O processo de independência do Brasil, do modo como ele aconteceu, ele provocou consequências de política interna, externa, econômicas, culturais, para o início desse Brasil independente? O modo com o qual se deu a independência? Olha, eu acho que eu acho que, de novo, é um bom exemplo para a gente ver que o Mário de Andrade tem razão. Porque, na verdade, ou a Carta do Drummond, porque, na verdade, são duas independências. Né? O Evaldo Cabral escreveu um livro que precisa ser lido, que se chama Outra Independência. O que ele está mostrando? Você tem dois projetos de independência. Um é o projeto de independência que nós vamos ver acontecer no Rio de Janeiro, que é um projeto que não tem nada de revolucionário, né, no sentido positivo da palavra, é um grande arranjo e que produz, a partir da engenharia política do José Bonifácio, principalmente do José Bonifácio, uma monarquia centralizada no Rio de Janeiro, constitucional. Mas você tem um outro processo de independência que começa em 1817, na Revolução de 1817, em Pernambuco. No dia 3 de março, Pernambuco proclama a República. É um projeto libertário, federalista, em alguns momentos separatista. Eu não sei se a gente diria separatista, mas muito próximo da Revolução Americana na sua primeira fase, a confederação. A ideia de Pernambuco é uma confederação, tanto que o ciclo revolucionário de Pernambuco vai até a Confederação do Equador. Né? Esse processo
tem Pernambuco como centro, proclama-se a República, é uma mulher, inclusive, bacana demais, que é a dona Bárbara de Alencar, que eu acho que ela é a avó do Zé de Alencar, a República do Crato. Né? E aí você expande esse projeto para o norte, a Bahia tem um terceiro projeto, 1 ano de guerra na Bahia, 1 ano de guerra no norte, pensa a batalha que você tem no Piauí. Saiu um livro muito legal agora também, que chama Independência e Morte. Então, ele mostra as ações do processo de independência, como houve, que tipo de luta houve. Você tem luta no Maranhão, tem a independência da Cisplatina, né, que é o Uruguai. Então, e você tem o Rio de Janeiro obrigando, né, utilizando da força para manter as províncias unidas, para sufocar o projeto libertário de Pernambuco e para construir essa monarquia que vai dar na regência e nas lutas da regência. Então, repara, tem uma história aí que traz as duas coisas, entendeu? Ela tanto traz para nós um projeto onde você está lidando com o problema da igualdade, com o problema da liberdade, quanto ela traz um projeto centralizador. Né? O problema é lidar com essas duas coisas e tentar avaliar. Mas tem um legado. Tá? O que é importante é que isso nos deixa um legado. Quanto mais pessoas souberem dessa história, mais elas poderão pensar sobre esse brasileiro que nós fomos, porque ele nos diz o brasileiro que nós queremos ser. Eu falei isso no Senado e talvez esse seja um dos eixos do que a gente está pensando na independência, para esse projeto da independência. Quer dizer, pensar o brasileiro que nós fomos, né? Esses que pensavam o Brasil, nos ajuda a pensar hoje e o que nós queremos ser. Fornece elementos para nós, é a nossa herança, é o nosso legado. Né? O senador Randolph, que é o presidente da comissão, fez uma coisa muito bonita, que foi conseguir, na Biblioteca Oliveira Lima, em Washington, nós vamos trazer de volta os panfletos da independência que estão lá. Os panfletos são sensacionais, Galeno, porque José Murilo de Carvalho é quem faz essa pesquisa com a Lúcia e o Marcelo Basile. E esses panfletos, na hora você precisa botar eles para falar desses panfletos, porque nós estamos trazendo, eles estão fora do Brasil, uma parte deles, os que estão lá, e nós estamos trazendo as vozes de pessoas, inclusive do povo, porque todo mundo escrevia panfleto, e que estão silenciados e que vão falar. Nós estamos trazendo essas vozes de volta para que eles nos digam que brasileiro era aquele que tem lá. O Zé Murilo, com a Lúcia e o Marcelo, acharam um panfleto de uma garota de 13 anos de idade, na Bahia. Ela faz um panfleto em versos contra o despotismo português e contra a violência das tropas portuguesas. Pô, olha só, tem uma história aí. E é uma menina só. Como é que uma menina pode fazer uma coisa dessas? Né? Chama Lamento de uma Baiana. E esse panfleto aparece, a gente não sabe o nome da menina. Então, tem uma história aí na independência que vai para essas lutas, que vai para esse projeto, que vai para esses panfletos que nos falam qual é a linguagem política daquele momento. E isso tem a ver com o que nós podemos pensar para os próximos 200 anos, já que é a independência, né? Se ela ocorrer. Outro tema que eu percebo que é muito caro, eu e suas leitoras, seus leitores, né, percebem, seus alunos, suas alunas, que é muito caro para você, é um trabalho extenso já sobre a República, né, no Brasil. E não apenas a República como aquilo que aconteceu a partir de 1889, mas o republicanismo aqui, o conceito, as pessoas republicanas. Você já escreveu sobre isso, né? Publicou os republicanos durante o período colonial no Brasil, ou as pessoas republicanas no período entre 1822 e a quartelada de 1889.
E, frequentemente, essa ideia de república, para você frequentemente menciona a ligação desse conceito de república com dois outros conceitos, as ideias de solidariedade e compaixão, intrínsecas a um processo republicano. Eu tenho visto, não sei se mudou de humor nas últimas semanas ou meses, mas percebendo no que você escreve, no que você tem falado, uma certa... a palavra que vem à minha mente é angústia, com a falta, sua percepção, que eu percebo em você, uma falta desses dois sentimentos, solidariedade e compaixão, em pelo menos uma parcela significativa da sociedade brasileira hoje. O projeto republicano, não sei se eu vou fazer essa pergunta de maneira excessivamente dura, mas o projeto republicano fracassou no Brasil, Aloysio? Sim. A nossa possibilidade, quer dizer, de novo, nós temos uma herança, né? Então, nós podemos acionar essa herança que vai até Pernambuco, né? Vai até o século XIX. Esse projeto ele vai ser esvaziado, né? Aquilo que eu chamo do republicanismo, ou seja, quais são os valores caros à democracia e quais são os valores caros à república. E por que esses valores são importantes para nós? Porque eles conduzem a uma vida melhor, né? Uma vida comum. Né? Então, se nós pensarmos hoje, se eu pensar hoje, eu diria para você que nós temos que ter nem a república tem que ser democrática e a democracia tem que ser republicana. Tocqueville estava certo também, tá? Eu acho, porque a república oferece um conjunto de valores que estão ligados ao bem comum, à compaixão, que é essa capacidade que eu tenho de me identificar com o outro, independente de quem seja o outro, porque ele está sofrendo, a ideia do bem comum, que é aquilo que eu vou fazer junto, que nós vamos definir juntos para o nosso bem, num momento de pandemia seria uma coisa boa da gente fazer, e a ideia da solidariedade, que é a ideia, que é como que eu vou apoiar ideias independentes das pessoas, tá? Eu posso não gostar de determinadas pessoas, posso discordar delas, mas se elas quiserem lutar pela democracia, eu vou apoiá-las, né? E se elas forem presas por essa luta, eu vou defendê-las, né? Estou simplificando a ideia, mas eu acho que é isso. Então, quando eu reúno as duas, democracia e república, você tem um crescimento na qualidade da vida do brasileiro, né? Na virada, talvez a partir de 1860, esse projeto republicano, com todos esses valores que a gente está conversando, então, ao mesmo tempo, a ideia da república, a ideia da justiça, a ideia da república trazendo o cidadão, o patriota, e a ideia da justiça, mais os republicanismos, que são esses valores, isso vai ser esvaziado de significado por uma série de razões. E vai dar em 1889 e na Constituição de 91. Então, o que a gente olha hoje é como se a nossa república fosse oca, né? Ela é vazia de significado, mas todo mundo diz que é republicano. É muito, muito interessante. Como dizia minha avó, tretou-relou, né? O sujeito se diz republicano, mas como ele não sabe o que ele está dizendo, fica vazio. Então, a ideia de que nós temos um legado republicano e que esse legado pode nos fornecer uma discussão para hoje é muito legal, porque, por exemplo, a ideia de bem comum, só para te dar um exemplo, para você ver que eu não estou, que faz sentido a gente fazer umas viagens ao passado. A ideia de bem comum aparece pela primeira vez no Brasil e a ideia de transformar a ciência em bem comum para os brasileiros, a ciência fornecer ferramentas para que a vida, para diminuir a dor e aumentar a felicidade dos brasileiros, aparece numa conjuração, que é uma conjuração que os brasileiros conhecem pouco, que é a conjuração do Rio de Janeiro, onde você tem um punhado de médicos que decidem fazer isso. O que nós aprendemos, a nossa ciência é bem comum, mas ela não é o bem comum de Lisboa, ela é o bem comum da nossa pátria, que é o Rio de Janeiro. E aí eles começam a fazer coisas incríveis. Por exemplo, pensa o que significa você adoecer no Rio de Janeiro, no século 1794, os medicamentos tinham que vir de Lisboa, quer dizer, dependendo da doença, você morreu.
Então, esses médicos vão fazer um levantamento de toda a flora que existe em torno do Rio de Janeiro, vão identificar essa planta aqui, dá para fazer esse remédio, que isso funciona para isso, tal, e fazem um livro, e ensinam para os boticários, que são os farmacêuticos. Eles vão fazer pesquisa na fonte da Carioca, porque está tendo uma epidemia no Rio de Janeiro e eles acham que a água está contaminada. Entendeu? E aí eles fazem a discussão do bem comum. Olha só, essa discussão que esses médicos estão fazendo, aí vem, às vezes o aluno fala assim, professora, você não está inventando isso, não? Não estou, é verdade, aconteceu, porque parece tão impossível, né? Pensa se o que esses médicos estão fazendo lá em 1794 não tem algo que nos ajuda a pensar nossas próprias questões hoje e o que nós estamos vivendo hoje, entende? Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos um legado e que a gente precisa buscar na República esse legado, porque é ela que vai nos dar certos valores. Não é a democracia. A democracia vai nos dar os valores da igualdade, mas nós podemos ficar trancados dentro de casa como indivíduos. E é importante que a gente vá para a cena pública como cidadãos para discutir o bem comum. A educação é o bem comum, a saúde é bem comum, né? É igual os nossos médicos lá do Rio de Janeiro. Daqui do Rio de Janeiro, que nós estamos distantes, né? Você está em Minas, eu estou aqui no Rio, essas conversas no ciberespaço, nesse período pandêmico. Heloísa, um dos motivos que levou o Canal Brasil a iniciar esse trabalho de registrar grandes debates, o pensamento de intelectuais, políticos, pessoas relevantes no Brasil, é analisar e discutir, e claro, a partir de diferentes abordagens, mas analisar e discutir o que o canal costuma chamar de um povo em busca de uma identidade. Povo brasileiro, no caso. E em várias das suas obras, você levanta essa questão que, pelo menos na minha modesta opinião, foi um dos eixos centrais do seu livro com a Lília Schwartz, o monumental Brasil, uma biografia, uma busca de fundamentos de algum tipo de identidade brasileira. Você pode discordar de mim, mas eu fiquei como... Nossa, ela volta a esse ponto, elas voltam sistematicamente a algo que traz a ideia de uma busca de como se formou, talvez, essa pele que você estava mencionando antes, né, de um sentimento identitário aqui no Brasil. O sentimento de nação, de fazer parte de uma nação, exige a definição de determinadas características dessa nação. Portanto, há um aspecto narrativo, não necessariamente fidedigno, na construção de um sentimento de nacionalidade. É dada ênfase a alguns episódios, se esquece alguns outros, você acabou de mencionar alguns episódios esquecidos, inventam-se algumas histórias, fatos, e a importância relativa de algumas pessoas. Quais foram, para você, os momentos mais relevantes para essa construção? Não estou te perguntando o que é a identidade brasileira, isso é uma pergunta demasiadamente avassaladora a ser feita, mas para essa pele, para essa narrativa, os momentos mais relevantes para a construção do que seria ser brasileira, brasileiro. Eu acho que você cria um imaginário, sim. É engraçado, não tinha pensado nisso nesses termos, mas certamente você constrói algumas... A Lília vai mostrar isso no Barbas do Imperador, né? Você constrói esse projeto, Zé Murilo também, né? No Formação das Almas. Você constrói esse projeto no Império, né? O nosso grande projeto, o arcabouço disso, eu creio que está no Império. Existem dois movimentos que talvez a gente possa ir identificando ao longo do tempo. Um, que é você pensar como que os nossos intérpretes do Brasil imaginam o Brasil no futuro. Como que o outro elemento é esse? Nós somos uma projeção do futuro. Tá? Essa é uma forma... e isso vai atravessar... É curioso, porque isso vai atravessar o tempo, né? Esse Brasil que vai dar certo, né? Esse Brasil que vai se construir no futuro, tá? Esse Brasil que não tem muito erro. Essa é a forma que nós encontramos na nossa epiderme de redimir a história. Porque se é no futuro e se vai dar certo no futuro, tudo mais está desculpado. Né? Isso tudo mais você pode deixar para lá. Né? Então, esse é um movimento forte, que tem uma consequência,
porque ele produz frustração. Como o futuro não chega, então isso seria um outro elemento aí que me parece que a gente pode considerar. Eu estou imaginando aqui porque eu não tinha pensado nessa chave, mas então você projeta para o futuro. Estou pensando lá desde do Zé Bonifácio, com um grande projeto dele de nação, nós vamos estar no concerto das nações. Isso atravessa o século XX todo, né? Todos os nossos intelectuais estão, de alguma maneira, olhando para isso que vai acontecer no futuro. Tem uma quantidade de estrangeiro também que vai escrever. A gente está acostumado a pensar só naquele Brasil, país do futuro, tem uns 5 ou 6 escritos por italianos, na primeira metade do século XX, Brasil, país do futuro. Mas o futuro não chega. Tá? Então, ao mesmo tempo, isso redime a história escravocrata, isso redime o racismo, todos os nossos problemas. Nós não precisamos olhar para o passado, nós não precisamos enfrentar o nosso passado, porque nós estamos condenados ao futuro. A outra coisa é que nós também criamos mecanismos para nos reconhecermos no país fora do mundo da política. É um país, é o Éden, né? É um país, era, né? Não sei agora, não sei mais, mas era um país exuberante, de natureza exuberante. Então, nós reconstruímos aquela formulação que a Laura Meli Souza trabalha muito bem, o Sérgio Buarque, quando eles estão falando do país, do europeu imaginando, transferindo para cá, para o Atlântico, esse Éden tropical, e como é que nós vamos repensar isso. Então, esse é um dos canais de reconhecimento, mas ele está fora do mundo da política, ele está dado. Olha como é que isso redime a nossa história. E a outra, como é que nós fechamos o olho, né? O outro lugar onde a gente se reconhece, por exemplo, no futebol, se reconhecia, também está fora do mundo da política. Entende? Então, os mecanismos que nós construímos estão fora dos mecanismos da cidadania e da democracia. E isso constrói, talvez, essa identidade torta que nós estamos vendo de forma tão contundente hoje, né? É claro que preciso estudar, eu preciso estudar para responder um negócio desse, mas pensa para você ver, isso constrói uma identidade fora dos mundos, fora do mundo da política. Aquilo que o Sérgio Buarque dizia do homem cordial é isso, quer dizer, o homem cordial é um homem violento, ele está fora da política, ele está fora do espaço público. O Sérgio Buarque achava que no futuro isso ia dar certo, porque a modernização ia matar o homem cordial, né? Então, nós íamos ficar livres desse problema no futuro, né? Mas o Sérgio Buarque tinha razão. Os nossos mecanismos de identidade, eles são todos produzidos fora do mundo da política, fora do reconhecimento com o outro. 2020 está sendo horroroso, mas eu acho que se tivéssemos que pensar em alguma coisa que 2020 pode apresentar de um legado para o futuro belo, talvez seja o movimento contra o racismo institucionalizado, né? O movimento Black Lives Matter, que essa explosão de rechaço, uma brutalidade policial, institucional mesmo, voltada especificamente contra negros em vários países ocidentais, né? E o racismo, você ressalta isso muito frequentemente em seus livros, suas entrevistas, suas aulas, é uma das marcas mais constantes da história brasileira, o racismo, né? Quais foram as roupagens do racismo, como o racismo se vestiu em diferentes fases institucionais do Brasil? A Lília sabe mais isso do que eu, mas ela que me ensinou um pouco sobre isso. Mas tem alguns momentos, porque ele vai se diluindo, né? Ele é como se a gente pensasse, ele vai se diluindo para que a gente não enxergue. Ele vai se tornando sutil, não é diluindo, ele vai se tornando sutil. Talvez o momento mais forte disso é a ideia da mestiçagem, né? É a hora em que nós criamos uma harmonia, né?
E essa harmonia... Aqui, a partir de agora, harmonia. Nunca houve, mas estou dizendo que há Nunca agora. houve, mas sim. E aí você cria uma a ditadura militar, você cria umas utopias no Brasil, meio messiânicas, meio não, completamente messiânicas. O Zé Murilo também diz isso, né? Essa coisa, as nossas utopias, como elas estão projetadas para trás, elas são messiânicas. O sebastianismo, e aí você projeta a ideia do país do futuro. Vai chegar Dom Sebastião, né? A atualização mais aguda disso você vai ver no Brasil grande da ditadura militar, em que você leva às últimas consequências essa ideia dessa mistura cordial, dessa harmonia entre o branco e o índio, que eram os bonequinhos, era um desenho animado, a propaganda era ótima, muito bem feita, ótima nesse sentido, tecnicamente muito bem feita e conquistava. Acho que precisa escrever sobre isso. E aí apareciam lá os bonequinhos, e eles estavam todos juntos, sempre, né? Então, o índio, o branco, o negro, todos harmonicamente. Então, acho que essa ideia da mestiçagem e da nossa harmonia, foram as duas âncoras que criaram os mecanismos através dos quais eu vou tornando cada vez mais sutil a questão do racismo, de tal forma que quase não precisa aparecer, né? Só aparece quando eu olho, né? Digamos assim, tá? Mas você vai tentando negar isso, é o oposto, e talvez isso explique por que hoje você tem uma reação tão contundente dos movimentos organizados para denunciar o racismo, porque essa negativa é algo que é tremendamente doloroso, né? E você vai criando mecanismos sutis e vai expandindo. Eu me lembro de ter visto na Piauí, acho que ainda há uns anos atrás, uma matéria dizendo que os brasileiros que estavam indo para Miami, construindo prédios de apartamento, para morar em Miami, tinham criado o quarto de empregado e o elevador de serviço. Então, você até expande o racismo, essas formas sutis de exprimir a diferença e o rechaço ao outro. Um outro marco que você também costuma, e você já mencionou aqui algumas vezes, Luísa, da história brasileira é a violência, né? A recorrente, constante presença da violência na sociedade brasileira. Eu até anotei aqui, você e a Lília até colocam já no início do Brasil em Biografia, que vocês chamam de lógica e linguagem da violência como traço resistente, que acabou sendo naturalizado no Brasil. Seja a violência colossal contra as populações originárias e as populações negras, a violência política durante os regimes autocráticos, a violência contra as mulheres, presente até hoje em dia de maneira muito forte, a violência contra as pessoas LGBT, a violência como todo, normalmente contra pessoas em situação mais vulnerável. Como é que pode conviver duas ideias, obviamente, contraditórias? O fato de, muito frequentemente, nós nos considerarmos um povo pacífico e temos como um marco da nossa história a violência. Porque você joga a violência para debaixo do tapete, né? Não há o reconhecimento da violência. Quando Lília e eu fizemos a pesquisa do Brasil, uma biografia, para mim, era uma coisa assustadora, porque ela aparece nas mais diferentes formas, né? E é negada ao mesmo tempo, todo o tempo. Acho que no Brasil, a Lília achou um manual do senhor de escravos, quais as torturas que você utiliza, como que utiliza, entendeu? Então, uma sociedade fundada na escravidão necessariamente será violenta, né? Se ela não lidar com essa violência.
de novo, o nosso amigo Nabucco lá com a ficção engenhosa. Então, você joga isso para debaixo do tapete. Através do quê? Através da imagem da harmonia. Repara, a dificuldade que o brasileiro tem de entender o que o Sérgio Buarque está falando com o homem cordial. Ele está falando que o homem cordial é violento, né? Ele está falando porque é um homem movido a paixões, né? E a gente fala, não, o homem cordial, olha, acabou o homem cordial, que pena, né? Porque era um cara no sentido da cordialidade, não é cordial no sentido dessa cordialidade, é cordial no sentido de operar apenas com os afetos do mundo privado. Então, mas nós demos um jeito de ajeitar esse cordial com a mão, para que a violência não apareça, né? Ao mesmo tempo, você repara que você constrói uma outra maneira de você construir, e que talvez hoje isso fique muito claro, é a indiferença diante da violência, diante das mortes, né? Então, quando você pensa na quantidade de pessoas negras que são mortas, na violência contra a mulher e na indiferença que esses números provocam, isso hoje está nos chocando porque está aparecendo na indiferença com a morte dos brasileiros pela epidemia, né? E ela está se manifestando nessa indiferença, mas ela é anterior, ela está sendo cultivada, né? Então, você se torna indiferente, você esconde debaixo do tapete, você se fecha na ideia de que... o João Moreira Salles tem um texto muito legal em que ele viu uma pichação no muro aí do Rio e fez um texto que não fui eu, né? Então, não fui eu é um prodígio de indeterminação e é uma situação em que eu me isento de qualquer responsabilidade com o outro, né? Então, não fui eu, essa violência não me diz respeito. Então, você cria esses mecanismos, mas ela é uma constante e ela assume diferentes formas. Talvez o que esteja nos assustando também é que ela está se exprimindo hoje sem máscara, né? Ou começando a se exprimir sem máscara, e ela está na raiz do ódio, que também está se exprimindo sem máscara. Então, algo se mexeu na linha do tempo para que isso ocorra. Quer dizer, aquilo que nós julgávamos para debaixo do tapete, naturalizávamos, hoje começa a ficar muito evidente porque o sujeito entra numa loja. Isso é assustador. Aí o vendedor falou, olha, o senhor precisa botar a máscara, ele quebra tudo? Não faz sentido, né? Essa violência de buzinar na porta do hospital para dizer que, sabe? Porque a violência não é só agressão física, né? Essa violência na linguagem, então ela tá se manifestando de uma forma muito aguda. Então, a alegoria é boa do tirar a máscara, né? Até porque tem no atual momento tem até um quê de literariedade, né, nessa expressão, né? É um despudor em defender atitudes violentas agora. Mas, Luiz, eu não posso perder a chance. Nós estamos conversando aqui no final de setembro de 2020, e no início do mês que vem, até onde sei, no site da editora, você e sua parceira, a historiadora também, Lília Schwartz, vão lançar um livro sobre a gripe espanhola no Brasil. Se não me engano, o nome do livro é A Bailarina da Morte, não é isso? Excelente nome, inclusive, para o livro. Então, eu não posso perder a chance de fazer pelo menos umas duas perguntas, que são as últimas, tá? da nossa entrevista aqui, sobre essa pesquisa que você fez relacionada à gripe espanhola aqui há cerca de um século. Que semelhanças, uma primeira pergunta em relação à reação governamental, que semelhanças ou talvez diferenças houve entre o que o governo fez em 1918, quando da gripe espanhola, e o que o atual governo tem feito ou deixado de fazer na atual pandemia, afastada no século, né? Negava-se a ciência, chamava-se a gripe de 18 de gripezinha, Luiz? Não, teve, claro, teve. Isso aí teve, mas teve gripezinha, assim. Porque Lília e eu fizemos isso, né? Quer dizer, a gente estava iniciando a quarentena, muito assustadas, né? Com
sem saber o que a gente estava vendo, e aí a gente foi perguntar para o passado, e o passado nos respondeu com a espanhola, né? E é impressionante a quantidade de... No último capítulo, na conclusão, a gente, inclusive, tentou fazer essa comparação que você está falando, porque você vai encontrar maquiagem de dados, né? Maquiagem de estatística. Por exemplo, em Recife, você vai encontrar o governo dizendo, inventando uma doença para não ter que fazer a estatística, um nome que não queria dizer nada, era uma doença que só tinha em Recife, o nome não queria dizer que você estava morrendo de doença, tá? Que era um nome em grego com latim, e eles maquiaram as estatísticas todas, né? Em Porto Alegre teve censura do governo, não pode falar, não pode sair no jornal, tá? Na Bahia, o governador falou, olha, é uma gripezinha, não falou gripezinha, mas é uma doença benigna, não, aliás, não é a doença benigna, não tem gripe. Em Salvador, o governador falou o seguinte, não tem, tá? Isso não existe, e quem está falando disso é um mau patriota, que está falando mal da Bahia, tá certo? É um sujeito que está indo lá para o Rio de Janeiro, esses jornais aqui da oposição, falando mal da Bahia. Quem falar que tem gripe na Bahia está mentindo, né? E é impressionante porque esse governador da Bahia, Muniz Aragão, esse sujeito, no relatório dele, que eu trabalhou com o relatório final dele de governo, ele cria a ideia de que o segundo surto da espanhola, que foi o mais devastador no mundo inteiro e no Brasil, na Bahia foi benigno. Tá? Foi assim uma coisa simples. Não combina com as medidas que o governo teve que tomar na Bahia, entendeu? Então esse comportamento você vê. O que você não... Em Belo Horizonte, nós achamos também um jornal, uma farmácia, gente tentando ganhar dinheiro independente do resultado. Então, você tem uma farmácia em Belo Horizonte, eu achei o jornal, tem um anúncio, em que a farmácia americana dizia assim, olha, temos um remédio, está escrito, eficaz contra a gripe espanhola, específico para a gripe espanhola, e esse remédio você toma um comprimido por dia, pode comprar aqui, chama cloroquinina. Aí os médicos de Belo Horizonte ficam loucos, tá? Tem um médico que fica nervoso aqui, porque ele diz, gente, Minas tem um lugar onde a malária é endêmica. Esse comprimido é utilizado para malária. A pessoa toma esse negócio, nós não sabemos a dosagem, isso não tem nada a ver com gripe espanhola, não existe remédio para gripe espanhola. Cloroquinino, está no anúncio. Tá? Então, você tem boatos, fake news. Né? Por exemplo, a história de que a gente tentou tratar isso no último capítulo, Quem Matou Rodrigues Alves, a história de Rodrigues Alves com a gripe espanhola é fake news. O que a gente tentou foi entender por que essa história foi construída. Né? Tem Ele não morreu? Ele não morreu por causa da gripe? Ele não morreu por causa da gripe? Não, leia, você vai ver, não vou contar isso para você, porque a Lília me mata, né? E o Luiz Schwartz também. Mas essa ficou legal. Essa história eu acho que ficou legal. Aí você tem uma coisa, por exemplo, eu li, tinha no Jornal de Minas, tinha no Jornal do Rio de Janeiro. Nós estamos na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, qual é o boato que sai no jornal? Como é que a gripe espanhola chegou no Brasil? Da seguinte forma, vinham submarinos alemães, que, de fato, afundaram 5 navios brasileiros, então eles vinham até o porto, aí subiam à tona, o espião alemão saía num bote, chegava na Praça Mauá, abria um tubo de ensaio preparado pela Bayer, dava o nome da Bayer, que é uma farmacêutica alemã, saía uma névoa esverdeada e era a gripe espanhola, era uma arma alemã. A gripe espanhola na Pérsia, eles chamavam de gripe inglesa. Na Polônia era a gripe bolchevique. Então, repara que você vai ficando assustado. Né? Tinha horas que eu falava com a Lília assim, ficava para ela, Lília, eu acho que eu enlouqueci, porque eu achei a cloroquina. Mentira que você achou a cloroquina. Então... E eu achando, Heloísa, que chamar o vírus de vírus chinês era uma criação. Não, a história se repete, então. Isso aí é uma forma covarde de você fazer o quê? Dizer que a responsabilidade pelo contágio é do outro.
é do seu inimigo. Então, é por isso que na Polônia é bolchevique, né? É por isso que os alemães, a Baia, coitada da Baia, abriu o tubo de ensaio, né? É por isso que nas trincheiras os alemães falavam que era febre francesa. Então, e chama espanhola porque todos os países europeus que estão metidos na guerra esconderam que estava ocorrendo uma epidemia, e quem não escondeu foi a Espanha, porque ela não estava na guerra, então ela anunciou, falou, olha, está tendo uma epidemia. Aí virou a espanhola, e chama bailarina um pouco por causa disso. Uma, porque o vírus ele age, ele baila mesmo, ele vai, entra, sai, tá? Tem um movimento dele. E a outra por causa da bailarina espanhola, né? Então, o vírus aqui no Brasil era chamado de bailarina, embora não era o vírus, porque as pessoas ainda não sabiam que existia um vírus. O que é diferente, Galeno? São 3 coisas que eu acho que são as grandes lições. Nós esquecemos da espanhola, isso é uma coisa que eu tenho vontade de entender por que nós não construímos a memória. O Camus dizia que da peste a gente aprende o conhecimento e a memória. Nós apagamos as 2 coisas, no caso da espanhola, né, durante 100 anos. A outra, mas tem 3 coisas. Ninguém, a sociedade não foi indiferente, como hoje. Tá? Nenhum desses governantes, na hora que ele se viu diante do fato, por exemplo, na Bahia, o governador negou até onde que ele podia. Aí chega uma hora que ele não pode mais, as pessoas estão morrendo. Ele tenta minimizar, mas ele chama os médicos. Não há negação da doença. Tá? Então, você pode chamar o vírus, a espanhola, para a política, mas na hora que você tem que enfrentá-la, você chama os médicos. Não há negação da ciência, e em nenhuma cidade que nós estudamos a sociedade se manifestou ou de forma indiferente. Ao contrário, o que as pessoas puderam fazer em algumas cidades, como foi o caso de Belo Horizonte, por exemplo, para se mobilizar em defesa da população, porque o vírus, as pessoas acham que um vírus de epidemia é democrático. Não é, ele é aleatório, mas ele escancara, ele não cria nada, ele escancara o que existe. Então, aqui em Belo Horizonte, e no Brasil inteiro, ele escancarou que o alvo mais fácil era as pessoas pretas, pobres e moradoras de periferia, onde não havia saneamento. Então, a ação da sociedade tentando enfrentar a peste também foi um negócio que eu não vejo hoje dessa maneira. Né? Lília acha que eu sou radical nesse ponto. Outro dia ela falou para mim, não, tem gente sim. Eu falei, tá, tem gente, mas você tem essa indiferença desses setores, esse desprezo. Isso não acontece. Né? A questão da ciência também é a segunda coisa importante. E o fato de que, diante do que estava... Na hora que o governante se vê diante da epidemia, que ele não consegue mais esconder, ele tem que criar mecanismos de enfrentamento. Então, são as 3 diferenças de hoje. Assim, mais fundas, se você quiser pensar. Heloísa Starling, muito obrigado por ter estado aqui conosco nessa entrevista. Muito obrigado, foi uma ótima entrevista. Muito obrigada também. Eu fiquei muito feliz de te conhecer e conversar com você. Tá? Muito obrigada.